No dia de ontem, António Filipe, deputado do Grupo Parlamentar do PCP na Assembleia da República, visitou os concelhos de Oliveira de Frades e Vozela, onde se inteirou das situações mais problemáticas na sequência dos incêndios de 15 e 16 de outubro. Em declarações a Lafões, o deputado comunista dá conta do cenário que encontrou e falou também das medidas que irão ser incitadas pelo Grupo Parlamentar do PCP. Ora bem, nós de facto verificamos presencialmente a enorme destruição que foi causada por estes incêndios, não apenas relativamente à área florestal que foi ardida, mas também no que se refere a empresas, que foram algumas delas completamente destruídas pelas chamas, criando uma situação a que é necessário acorrer de imediato. Temos aqui muitas centenas de postos de trabalho que estão em causa, há um prejuízo enorme do ponto de vista económico e importa que seja garantido o mais prontamente possível o apoio logístico e financeiro para que estas empresas possam recompor rapidamente a sua atividade produtiva, não percam encomendas, não percam postos de trabalho. E, portanto, essa é uma questão fundamental. Nós registramos os anúncios que foi feito no Conselho de Ministros do último sábado. Agora é preciso que as coisas saiam do papel e não passem sejam mais do que proclamações e processos de intenções, mas que, designadamente o Orçamento de Estado para 2018, possa contemplar os meios que são necessários para, de facto, levar à prática muito daquilo que é anunciado. E, portanto, esta fase é uma fase decisiva, ou seja, estamos a iniciar agora o processo de discussão do Orçamento de Estado. Naturalmente que há que verificar se as verbas inscritas relativamente às várias vertentes, designadamente do apoio social, designadamente do apoio à atividade económica, designadamente do apoio à reflorestação, que tenham de facto correspondência, e naturalmente também dos meios de proteção civil, que haja uma correspondência no Orçamento de Estado para que não haja, de facto, falta de meios que se verificou nestes incêndios que percorreram o país nos últimos meses. E, portanto, será esse, de facto, o nosso objetivo e, para isso, naturalmente, entendemos que a presença no terreno, podemos vir verificar, falar com as pessoas e presenciar, de facto, a destruição que está causada, é um elemento de trabalho indispensável, de facto, para podermos corresponder àquilo que as populações esperam de nós. Sr. Deputado, obviamente que quem sofreu os danos que sofreu precisa de ajuda neste momento, mas importa também evitar que estas situações possam vir a repetir no futuro. E uma das questões que tem sido mais levantada é mesmo a questão da prevenção, que não estará a ser feita da melhor forma ao longo dos últimos anos. O Partido Comunista Português entende que deve propor algum tipo de medida especial no sentido de alterarmos esta situação? Dá muito tempo, sabe? Aliás, como sabe, a situação não é nova, toda a gente sabe isso. E toda a gente sabe também que não é por falta de propostas, nem sequer por falta de legislação, que estas coisas acontecem com a dimensão que têm. Porque, de facto, enfim, pelo menos do início deste século, que a Assembleia da República tem elaborado, também com a contribuição, naturalmente, do PCP, recomendações nas várias vertentes da prevenção de incêndios, enfim, não é por falta de diagnósticos, nem sequer por falta de propostas. O que é, de facto, o problema, de facto, tem sido, por um lado, políticas contrárias àquilo que é o interesse da preservação da floresta, designadamente a falta de incentivos para que haja povoamento do interior, para que não haja a situação de desertificação que se tem vindo a verificar. Tem que haver incentivos para a agricultura familiar, tem que haver incentivos à fixação de empresas e de pessoas no interior do país, e tem que haver um correto ordenamento florestal e aquilo que foi feito designadamente há uns anos com a extinção das guardas florestais, com a falta de sapadores florestais. Portanto, criou-se de facto uma situação de desproteção do país que é preciso rapidamente colmatar. E daí que, devidamente, o Orçamento de Estado para 2017, aliás, por proposta do PCP, previa um acréscimo muito significativo do número de sapadores florestais que ficou no papel, que não se verificou. E, portanto, é preciso que aquilo que está previsto fazer seja efetivamente feito. E, para isso, os meios têm de ser garantidos.
E daí que nós estaremos particularmente atentos agora na discussão do Orçamento de Estado para 2018, para que os sapadores florestais sejam de facto contratados, para que sejam criadas equipas em número razoável, para que permita de facto uma mais eficaz prevenção, que permita um combate imediato aos incêndios na altura em que eles ainda podem ser controlados e que de facto haja um ordenamento da floresta que seja, enfim, não seja desordenado e que permita que quando ocorrerem incêndios que inevitavelmente ocorrerão, que eles possam ser contidos razoavelmente e não criar uma situação de descontrolo como foi aquela que se verificou de facto este ano. Sr. Deputado, a questão da reforma da floresta que tem sido discutida ao longo dos últimos tempos, na sua opinião, a proposta que existe nesta altura em cima da mesa é suficiente para evitar que no futuro... Não nos parece que seja suficiente e, sobretudo, há alguns aspectos que nos parece que não são, que são, de certa forma, que é aquele que deve ser o alvo principal, ou seja, de facto, o problema da floresta tem muito que ver com o abandono do interior e com o apoio que não existe à economia, à agricultura familiar, ou seja, o problema tem residido muito nisso, na falta de rentabilidade dos pequenos e médios proprietários, embora haja uma tendência para a culpabilização, não é, dos pequenos proprietários, que é em muitos casos injusta, porque nós também verificámos que neste incêndio do passado fim de semana ardeu parte muito significativa do Pinhal da Iria, e aí não estamos a falar de pequenos proprietários, estamos a falar até de uma área que é fundamentalmente da responsabilidade estatal. E, portanto, o que nós entendemos é que, mesmo aquilo que está previsto, se não for acompanhado, de facto, por uma política de incentivo, de apoio concreto à economia familiar, permita que as pessoas se fixem, tenham condições de viabilidade económica para poderem permanecer no interior do país e as pessoas cuidarem da floresta, de facto, aí podemos ter muitos discursos, mas depois a realidade é outra e a permanecer esta situação de abandono de grande parte do interior do país, de facto não se criam condições para que possa haver uma prevenção eficaz dos incêndios florestais. E, portanto, pensamos que tem que haver, de facto, uma conjugação de políticas que levem, de facto, a que o interior do país tenha vida económica viável, sustentável, não é? Porque, caso contrário, as medidas que possam ser tomadas acabam por ser medidas avulsas e ter um impacto relativamente reduzido. Mas para o PCP, Sr. Deputado, a questão do cadastro florestal, por exemplo, é ou não fundamental para evitar claro, este tipo de situações? Claro que sim, é fundamental e não devia ter sido abandonado dos anos todos que foi, portanto devia ter sido sempre considerado uma prioridade, obviamente que sim, não temos qualquer dúvida acerca disso. António Filipe, deputado do Grupo Parlamentar do PCP, que ontem esteve de visita às áreas ardidas de Oliveira de Frades e de Vozela. E em São Pedro do Sul nasceu o movimento Juntos pelas Vítimas dos Incêndios em Lafões, no seguimento dos incêndios que devastaram grande parte da região nos passados dias 15 e 16. O grupo surgiu com o objetivo de angariar e recolher alimentos e outros bens para fazer face, ou melhor, para os fazer chegar às vítimas dos fogos. Um dos mentores do projeto é Carlos Figueiredo, que falou à reportagem da Lafões sobre este movimento e sobre o que originou a sua criação. Julgo que a falta de apoio que se vê humanitário por parte das pessoas, dos cidadãos, em abraçar causas e basicamente em várias situações vê-se que a sociedade não está à altura daquilo que acontece com as pessoas. Em São Pedro, pensávamos nós que a sociedade estava meio adormecida e se calhar não foi bem assim. É verdade. Isto começou com uma iniciativa minha, da minha parte, na qual, ao colocar nas redes sociais, ou seja, houve uma aceitação por parte de muito mais pessoas. E daí
ter-se criado um grupo e ser feito um apelo às pessoas, tentando alertá-las para as necessidades de outras pessoas em situações difíceis, e o apelo esse foi ouvido e temos tido algum feedback positivo nessa parte. Até onde é que vai chegar esta solidariedade que dia a dia se está a tornar cada vez mais visível, digamos assim? Até onde é um bocadinho difícil de dizer. Tudo depende da boa vontade de cada um e daquilo que somos capazes de atingir. Eu acho que somos capazes de atingir algo de muito bom, mas o até onde é um bocado precoce estarmos a falar sobre isso, mas acho que nos vai levar longe. Têm tido boa aceitação dos anónimos, dos comerciantes, do público em geral, ou de facto isto é uma causa que toda a gente ficou sensível e que as pessoas aderem? Toda a gente ficou sensível e... Uns dão mais, outros dão menos, os que podem, os que não podem. Toda a gente dá aquilo que pode e o que vier é bem-vindo. Estamos abertos e disponíveis para aceitar tudo o que possam oferecer. Tal como a página nas redes sociais enuncia, nós, graças a Deus, aqui em São Pedro, só apenas a lamentar a perda de 2 casas e 2 famílias que já estão realojadas. O concelho de Vozela e de Oliveira de Frades foi o mais castigado, ou os mais castigados. Esta ajuda vai também para eles, naturalmente. Basicamente para eles. Vamos tentar ajudar aqui a nossa população com bens alimentares, que tem sido uma coisa que se tem notado ao longo dos tempos, e com esta catástrofe ainda mais, mas todos os bens a nível de eletrodomésticos, de móveis, etc., que possamos vir a adquirir são para as populações dos concelhos de Vozela e Oliveira de Frades. Ainda bem que falou nisso. Na questão de bens essenciais, sabemos que é massa, o arroz, o que faz mais falta. Mas, por exemplo, eu quiser dar uma máquina de lavar, uma máquina de café, vocês recebem tudo. Exatamente. Nós estamos aqui para isso mesmo, para receber... Até porque as casas não vão ser reconstruídas daqui a meio ano, no imediato, e se calhar nem daqui a meio ano. Mas quando estiverem prontas, as pessoas vão ter que as mobilar, que ter o seu cadeirão, o seu sofá, a mesa de cozinha. Aquele idoso que não tem mais nenhuma companhia, a não ser uma televisão, um rádio, e toda a gente tem isso em casa, um bocado perdido, sem saber muito bem o que lhe fazer. Claro que pedimos que essas coisas venham em estado de funcionamento, como é óbvio, mas aceitamos basicamente isso, os eletrodomésticos, os televisores, pronto, tudo o que for recheio de uma habitação que lhe possamos dar o mínimo conforto possível. Também há uma preocupação de não nos esquecermos, não só a parte humana, mas também a parte animal, que a gente às vezes esquece. E de facto, desde, por exemplo, os cães, os gatos, também houve essa preocupação de pedirmos para eles. Exatamente, porque com isto tudo acabou por se perder a galinha, o porco, aquele ossinho que vinha para o cão, para o gato, e com a ração é algum sustento que lhe podemos dar e fazer com que essas pessoas não sejam ou não estejam desacompanhadas e tenham esses animais com elas e isto lhe possam dar também algum alimento. É da minha opinião se eu disser que até o Natal isto vai ser tudo muito bonito, mas em janeiro, fevereiro, março e abril podem vir mais fome, podem vir mais dificuldades, mais gente no desemprego, porque nós vivemos numa economia caseira, que as pessoas, como disse, têm o porco, o peru, o coelho e a couve ali à mão de semear. Isso tudo acabou para já, não é? Até se reconstruir. Exatamente. Portanto, vamos ter que estar atentos em 2018. Estar atentos, olhar para o vizinho do lado, não se lembrar dele só quando precisa. Muitas vezes as pessoas também têm vergonha de pedir, porque esta sociedade é um bocado de estatutos e de boa imagem. Estar um bocado atento, oferecer, insistir. Por aquilo que se passou, houve muitas pessoas que ficaram no desemprego e é importante estarmos atentos a isso e ajudá-los no que for preciso, na alimentação, naquela sopa, naquele abraço, naquele carinho, no facto de dizer que estamos com eles para o que der e vier.
Carlos Figueiredo, mentor deste grupo cívico que nasceu em São Pedro do Sul, na sequência dos fogos florestais dos passados dias 15 e 16, o grupo Juntos pelas Vítimas dos Incêndios em Lafões. E a Câmara Municipal de São Pedro do Sul acaba, em colaboração com o Crédito Agrícola de Lafões, de abrir uma conta bancária de cariz solidário para a recepção de donativos. A conta São Pedro do Sul Solidário, gerida única e exclusivamente pelo município, será canalizada para a reflorestação do concelho e ainda reforço de meios de proteção civil. Para saber as indicações do número da conta, poderá contactar com a Câmara Municipal de São Pedro do Sul ou então visitar o site do município ou então a página do Facebook da autarquia. Em Vozela, a Câmara Municipal está a informar a população que nas freguesias afetadas pelos incêndios foram já disponibilizados locais para a colocação de entulhos provenientes das construções e demolições, tendo em vista o correto encaminhamento. Estes locais destinam-se apenas e exclusivamente a esta finalidade, sendo que os resíduos domésticos e tóxicos não se incluem neste conjunto. A autarquia está ainda a informar que os resíduos volumosos, vulgarmente designados por monos, eletrodomésticos, sofás, colchões, etc., devem ser encaminhados através da linha Ambiente do município voselense pelo número 800-205-838, um serviço que é gratuito. O município de Oliveira de Frades está também a disponibilizar uma conta bancária para quem pretenda fazer doações no sentido de ajudar nas vítimas dos incêndios ocorridos no concelho no passado dia 15, ficando disponível durante 7 dias, segundo a autarquia, o tempo legal permitido. Ela irá começar a funcionar a partir do próximo dia 26 e terminar a 1 de novembro. A autarquia oliveirense informa ainda que, para total transparência, todos os movimentos contabilísticos da conta serão apresentados em reuniões da Câmara e nas sessões da Assembleia Municipal. Também aqui poderá contactar na Câmara Municipal de Oliveira de Frades ou visitar a página da internet ou a página do Facebook para saber o número da conta e os dados relativos à mesma. A Administração Regional de Saúde do Centro afirmou ontem estar focada no reforço das equipas de saúde que já estão no terreno, nomeadamente na área da saúde mental, na sequência dos incêndios do passado dia 15. Além disso, a Administração Regional de Saúde do Centro alertou para a necessidade de ser a área da saúde a articular e a coordenar as ações e medidas que estão a ser desenvolvidas localmente por várias entidades. O humorista Ricardo Araújo Pereira vai ter conversas sobre assuntos em 8 concelhos do país e vai fazer reverter toda a bilheteira a favor das vítimas dos incêndios daquelas regiões. Com cada bilhete a custar 10 euros, os espetáculos realizam-se de 26 de outubro a 26 de novembro. O primeiro vai ser na quinta-feira na Figueira da Foz, no dia seguinte será em Ceia, a 10 de novembro em Leiria, a 14 de novembro em Tondela e no dia seguinte será a vez da cidade de Viseu. Conversas sobre assuntos sobe ao palco em Proença Nova a 17 de novembro, em Tábua a 24 de novembro e por fim na Lousã no dia 26 de novembro. 3 homens e uma mulher suspeitos dos crimes de sequestro, ofensas à integridade física, furto e burla informática, de que foram vítimas vários cidadãos franceses, foram detidos pela Polícia Judiciária em Viseu, anunciou ontem aquele organismo. Em comunicado enviado às redações, a PJ explica que, depois de atraírem as vítimas a Portugal, os detidos recorriam à violência, privações de liberdade e a manobras fraudulentas para lhes subtrair avultadas quantias monetárias.